Você que é crente há muito tempo vai lembrar das classinhas de criança, que é uma história que a gente mais ouve quando é criança. Pensa aí numa história aí que você ouve aí, quando era muito criança. História bíblica, lógico, né, irmão? Vai falar aí, Pinóquio. Nome de Jesus, da Bíblia. Quem? A Arca de Noé, mas vamos ver se alguém vai bater com Pedro, Tiago, João, Daniel na cova dos leões. Acertou. Aí, tá vendo? É um abraço. Mas com certeza, né, ou é Daniel, ou é, né, Tiago, Pedro, João no barquinho, ou é Noé, ou é Jonas. E eu quero falar nessa noite, lá em Daniel capítulo 6, bem sobre mesmo o episódio onde ele é jogado na cova dos leões. A gente vai ler do 15 ao 28, mas depois eu vou dar vou explicar um pouco o que aconteceu antes. Daniel capítulo 6, mesmo assentados, a gente vai ler do 15 ao 28. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois,
prosperou no reinado de Dário, ou Dario, escolhe aí, amém, irmãos? E no reinado de Ciro, o persa. Feche seus olhos. Pai querido, nos reunimos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. Sabemos que somos falhos, às vezes a nossa carne tenta fazer com que a gente não consiga compreender a palavra, se concentrar na palavra, mas eu te peço, Espírito Santo, se o Senhor agir, todos nós conseguiremos te ouvir. Então, Espírito Santo, age no nosso meio. Esse é o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: Daniel. Diga bem forte: Daniel, um homem que amava o Deus das maravilhas. Você pode levantar sua mão assim e dizer assim: eu sirvo o mesmo Deus que Daniel serviu. Isso é verdade para você? Dá um glória a Deus bem forte aí. Pode bater palma também. Então eu quero que você entenda que nós não estamos falando de um Deus diferente. Nós estamos falando do mesmo Deus que eu e você servimos. O mesmo Deus, irmãos, que nos criou, o mesmo Deus que nos formou. Quando a gente fala sobre a história dos profetas, né, dos grandes homens de Deus, às vezes a nossa alma tenta nos encaminhar nossa consciência para um entendimento que era um Deus diferente. Era um Deus que está longe da nossa realidade. Eu quero começar essa palavra dizendo que esse Deus se manifesta na sua realidade hoje. E eu não estou dizendo nem amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Esse é o Deus da tua vida hoje, aleluia. É o mesmo Deus dos grandes feitos, dos grandes sinais, das grandes maravilhas. E eu volto, meu irmão, lá na palavra no início do culto. Você que conseguiu chegar na hora, honrou o Senhor com a tua fidelidade no horário. Eu estava dizendo que o Deus é o mesmo, o Pai é o mesmo, mas a fé que é distinta. Todos nós aqui servimos a um mesmo Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não há aqui, meu irmão, servos de outros deuses. Há um mesmo Pai sobre nós. Entretanto, o que faz a diferença é como a gente recebe essa palavra. E quando eu olho para a vida de Daniel, meu irmão, também tinha tudo para ser um homem amargurado, um homem corrompido, um homem de coração entristecido. E às vezes a gente olha para a história desses homens e a gente acha que eles nasceram em berços de ouro e que tudo aconteceu, não houveram doenças, não houveram desafios, não houveram perdas. A verdade é que nós estamos falando de um prisioneiro. Diga comigo: Daniel era um prisioneiro. Daniel não era filho da Babilônia, Daniel não era filho de rei, Daniel era um exilado. Ele estava em uma terra onde não queria estar. Daniel foi tirado da sua casa, Daniel experimentou a perda. Entretanto, as perdas na vida de Daniel não criaram amargura na vida de Daniel. E o que eu estou vendo hoje em dia, meu irmão, é uma geração amargurada por coisas muito menores. Jovens, adolescentes, adultos, anciãos, que se amarguram com a sua própria história e passam a ter pena de si mesmos. Meu irmão, eu não tenho pena de você. Vira para o seu irmão e diga assim: eu também não tenho pena de você. Ah, papai, pastor, você sabe porque quando eu era criança eu só comia feijão com farinha. Meu irmão, eu quero te dizer que tem gente que nem feijão com farinha não comeu.
Papai me abandonou, papai foi mal comigo, agora eu sou coitadinho. Toma vergonha nessa tua cara. Porque há um Deus maravilhoso que te ama e cuida de você. E você fica nessa melodramatização da sua existência. Enquanto você ter pena de você, você não vai viver as maravilhas do Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é bom, meu irmão, viver com gente que teve perda, mas não se amargurou. Gente que teve perda, que perdeu, mas não se amargurou. Gente que teve um início difícil, mas não deixou de se alegrar no Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você não é digno de pena. Você, meu irmão, não é digno de pena. Se a gente olhasse para Daniel, tadinho de Daniel, sem pai, sem mãe, sem casa, fugido, prisioneiro. Mas a Bíblia diz que por onde Daniel passava, ele era bem-aventurado. Eu, meu irmão, conheço um Deus, e você também, que pega uma história de fracasso e transforma numa história de sucesso. Ou você, meu irmão, não acredita e continua vivendo os lamentos da sua alma, ou você acredita: se eu tive um passado de fracasso, é porque Deus vai exagerar no meu futuro. Foi isso que ele fez, meu irmão. Terça passada eu preguei sobre Ana. Ana, uma mulher, meu irmão, estéril. Quando Deus dá um filho profeta. Daniel, exilado, roubado da sua terra. Quando Deus o levanta como governador, como aquele que tinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, aquele que tinha um espírito excelente. Teu passado é um passado triste. Te dou uma boa nova, não tenho pena de você. Porque eu creio que Deus pode transformar a tua vida em qualquer tempo e qualquer hora. Se você quer chegar aqui com cabecinha, você está no lugar errado. Aqui é lugar de cidadão do reino dos céus. Homens e mulheres que experimentaram a transformação através da cruz do Calvário. Eu não conheço, meu irmão, eu não imagino um Jesus fadado e acorrentado em uma cruz. Eu creio em um Cristo que passou pela cruz, mas hoje há um sorriso no rosto dele, porque ele é vivo, ele é ressurreto. Então para de alimentar, meu irmão, as tuas mazelas. E hoje nós estamos com a geração que só valoriza as desgraças. Uma geração, meu irmão, tomada por remédio, e tudo você vai conversar com ela: estou com depressão, estou triste, estou isso, estou aquilo. Eu sei, meu irmão, que depressão é doença, eu sei, mas tem muita gente também sem vergonha na cara. Tem muita gente argumentando a falta de santidade, dizendo que é depressivo. Ah, eu sou adotado. Ah, eu não tive o carrinho dos meus sonhos quando eu era pequenininho. Hoje eu sou revoltadinho. Geração fraca. Que se fosse, meu irmão, no tempo de Daniel, todo mundo ia se ajoelhar diante dos falsos deuses. Hoje nós temos a facilidade de nos reunirmos, de celebrarmos ao único Deus verdadeiro. Mas infelizmente ainda há uma geração fraca. Uma geração que olha as suas mazelas e esquece de quem é o seu Deus. Vira para o seu irmão e diga assim, você vai dizer várias vezes, tá, irmão? Pode me chamar de chato, estou nem aí. Diga assim para o seu irmão: você não é digno de pena. Diga para ele aí. Daniel, meu irmão, mesmo com essa história terrível, a Bíblia diz que em um determinado momento, o rei Dário constitui 120 sátrapas. Que nome horrível, né, irmão? Diga assim comigo: 120
sátrapas. Sátrapas nada mais eram do que governadores de províncias persas. Eram líderes de províncias. E diga-se comigo, 3 presidentes. Que seriam 3, como se fossem governadores. Desses 120, mais esses 3, Daniel fazia parte desse governo. E Daniel não foi eleito como um sátrapa. A Bíblia diz que Daniel foi eleito como presidente, como governante. Aquele que poderia remoer as suas mazelas, por causa do espírito excelente que havia sobre ele, ele foi escolhido para estar entre os 3. A Bíblia diz no versículo 3, que a gente não leu, que Daniel se distinguiu diante dos outros 2. Preste atenção, haviam 3. E diante desses 3, Daniel, o que tinha o passado mais terrível, aquele que foi abandonado, foi exilado, aquele que foi roubado, o que perdeu tudo, foi o que se distinguiu. O que teve a história mais triste, foi aquele que diante dos 3, foi colocado, ou melhor, Dário desejava o colocar em um lugar ainda maior. Daniel tinha um passado triste, mas Daniel tinha um espírito excelente. Você pode, meu irmão, ter um passado triste. Eu posso ter minhas tristezas no passado, mas sobre nós há um espírito de excelência. O que Deus vai fazer no seu futuro, você está ouvindo a glória a Deus aí? Meu irmão, nada do teu passado vai impedir. O que Deus tem para a sua vida é um espírito de excelência. E o tremendo é que quando a Bíblia diz lá no versículo 3 sobre esse espírito, a palavra que é usada, sabe qual é, irmãos? É ruá. Diga comigo, ruá. Ruá nada mais é do que o vento da criação, é a vida. Estava sobre Daniel, o homem do passado triste, estava sobre ele o ruá de Deus, o ruá da excelência, a vida de Deus. E a vida de Deus, o ruá de Deus, faz com que Daniel supere todas as suas frustrações. Você quer vencer suas frustrações? Aleluia, aleluia, irmão. Preste atenção. Você tem que estar cheio do ruá de Deus, cheio do espírito de excelência. Por muitas vezes eu li esse texto e imaginava assim, não, é que Daniel fazia as coisas certas, por isso que era um espírito de excelência. Não, irmão, havia sobre ele uma vida, um vento de Deus, um fôlego de vida excelente. E eu comecei dizendo que esse Deus é o mesmo Deus da gente, amém? Ou seja, esse fôlego, esse vento está sobre a nossa vida. Quantos creem que o ruá de Deus está sobre sua vida, o vento de Deus está sobre sua vida? Está aí, irmão, dentro de você. Não estou falando isso para te agradar, não, é promessa de Deus, amém? A vida de Deus está dentro de você. E sabe o que o rei Dário percebeu? Ele percebeu esse espírito de excelência. E quando o rei olha para Daniel, percebe nele esse espírito, esse ruá. Talvez, meu irmão, o rei Dário não sabia nem explicar o que tem esse cara. E eu quero te dizer, você que tem andado em santidade, tem buscado a Deus, tem muita gente que olha para você e se pergunta, o que tem esse cara? O que tem essa mulher? Que às vezes mesmo perdendo, às vezes mesmo na luta, não abandona o seu Deus. O que há na vida dele, que mesmo nas lutas, nos desafios da história, ele não desistiu, ele permaneceu de pé. As pessoas estão observando o ruá de Deus na sua vida. E te digo mais, meu irmão,
as pessoas estão olhando para você e vendo em você a solução para os seus problemas. Quando, meu irmão, o rei Dário levanta Daniel como governador, o rei Dário não é bobo, não. Ele sabia que quem tem espírito de excelência, o que faz prospera. Ele sabe que quem tem o ruá da excelência, onde ele pisa, a graça de Deus se manifesta. Era o mesmo ruá que tinha na vida de José, e que tinha na vida dos grandes homens e mulheres de Deus. É a graça do Senhor manifesta sobre a vida deles. E as pessoas, eu profetizo sobre a sua vida, as pessoas vão perceber o ruá de Deus sobre a tua cabeça. O teu patrão, você está ouvindo, amém, irmão? O teu patrão vai perceber o ruá de Deus sobre você, o vento de Deus sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai assumir posições mais altas. Meu irmão, faça pós-graduação, faça mestrado, faça pós-doutorado. Mas o ruá de Deus vai te levar a lugares mais altos do que tudo isso. Estou falando para você não estudar não, amém, irmão? Eu estou te dizendo o seguinte: quando você tem o ruá da excelência, o Espírito Santo vai te colocar em lugares onde você nunca imaginou. E talvez, preste atenção, lugares que você talvez nem desejou. Mas Deus vai te colocar porque através do seu Espírito, Ele vai manifestar a sua graça para todos aqueles que estão ao seu redor. Será que você está preparado para o vento de Deus te levar a lugares onde você nunca esteve? Você está disposto a assumir posições que você nunca assumiu? Olha como é que é difícil, está vendo? Já está com medo? Está com medo da cova dos leões? Quantos estariam dispostos a ser soprados pelo vento de Deus para onde Ele quer? Levanta a mão da glória a Deus aí. Só, mano, irmão, irmã, que o ruá da excelência vai chamar a atenção dos atribulados também. E a Bíblia diz que os sátrapas, não é? E os outros dois presidentes começaram a olhar para a vida de Daniel e dizer: ó, vamos ter que destruir esse cara. Diga assim comigo: o ciúme, diga bem forte, o ciúme, a inveja não vai me abater. Diga assim: toda inveja só vai me levar ainda mais para o lugar da oração. Você pode dar um glória a Deus por isso? Todo plano forjado contra você não vai te afastar, vai te levar a orar em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que os sátrapas e os presidentes começaram: ó, vamos olhar a vida de Daniel. E viram o Facebook de Daniel, viram o WhatsApp de Daniel, viram os relacionamentos de Daniel, viram a vida de Daniel, viram a vida financeira de Daniel. Daniel não tinha pecado. A Bíblia que Daniel era fiel, e eles lá se reunindo como o inferno se reúne, eles dizendo: olha, contra Daniel a gente não tem brecha, contra Daniel a gente não tem legalidade. Você está ouvindo a palavra, amém? Muita movimentação, irmão, na hora da palavra. Eu peço para você, consagre esses minutos para ouvir Deus, amém? Talvez, meu irmão e minha irmã, aí até me perdi. Está vendo? Retrocede aí no vídeo aí. Vamos voltar aqui. Diga assim comigo: ah, lembrei. Lembrei. Estavam lá reunidos e armando planos contra a vida de Daniel, e eles não acharam nada. Então um atribulado, inteligente, ele chega e diz assim: olha, nós só vamos conseguir pegar Daniel diante da lei do próprio Deus de Daniel. Nós só vamos conseguir achar uma brecha na vida dele
usando a sua própria lei. E aqueles homens chegam até o rei Dário e dizem assim: Dário, elabora um decreto dizendo que por 30 dias, diga comigo, 30 dias, ninguém pode orar a outro Deus, a um outro Senhor, que não seja você como rei. Dário, ouvindo aquilo, seu coração se enche de orgulho, de vaidade, e a Bíblia diz que ele lança o decreto. E ele diz que por 30 dias ninguém poderia orar mais. A Bíblia diz que Daniel, ouvindo isso, Daniel foi ao cenáculo da sua casa, o segundo andar da sua casa. A Bíblia diz que ele abriu a sua janela, que dava em direção a Jerusalém, amém, irmão? E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao dia, como seu Deus tinha lhe ensinado. Eu quero te perguntar: qual decreto é capaz de fazer com que você deixe de orar? O que tem deixado e tem roubado você do teu cenáculo? O que tem roubado você do seu lugar secreto de oração? O que tem feito você manter as janelas fechadas? O que tem feito você se esconder de medo? Eu profetizo sobre nós, meu irmão, quanto mais o inimigo tentar nos fazer parar, mais nós vamos subir no cenáculo e orar. Quanto mais o inimigo querer roubar a nossa visão, mais nós vamos olhar para o Monte Sião, para Jerusalém. Mais nós vamos lembrar, não de Abraão, mas nós vamos lembrar de quem foi crucificado, mas ressuscitou em Jerusalém. O diabo está tentando me parar, eu olho para Jerusalém, eu olho para aquele que ressuscitou. Nenhum decreto, nenhuma armação do diabo vai fazer com que eu pare de orar. Entretanto, diga assim comigo: orar, diga bem forte, orar não é sinônimo de que as retaliações irão se findar. A verdade é, e a Bíblia não diz, né? Mas eu não consigo imaginar Daniel prostrado no seu cenáculo de oração, na sua casa, dizendo: Senhor, me livra, porque eu sou um coitadinho. Senhor, me livra, ai, vão me matar agora. Senhor, me livra, porque eu fui traída e ninguém me ama, eu estou ficando velho, estou barrigudo e ninguém gosta mais de mim. Eu não consigo ver Daniel orando assim, irmão. Eu imagino Daniel orando e dizendo: eu sirvo o Deus de Israel. Decreto nenhum vai impedir que eu olhe para aquilo que me dá esperança. Eu vou olhar, não é para Dário, não vou olhar para os sátrapas, eu não vou olhar para os perseguidores. Meus olhos vão continuar em Jerusalém, meus olhos continuarão onde me dá esperança. Não vão roubar a minha visão, não vão roubar a tua visão. Quando me perseguirem, eu vou lembrar daquilo que me enche de esperança. Eu vou continuar orando. Se vão me jogar na cova, eu não sei, mas eu não vou deixar de orar. Diga assim para o seu irmão: você não é digno de pena. Vira para ele e diga assim: olhe para o lugar que te enche de esperança. Olha para Jerusalém hoje. Aí, meu irmão, os atribulados foram lá denunciar. E atribulado é sempre assim, né? O atribulado já chega diante do rei dizendo:
ó rei Dário, viva para sempre. E ele se achega diante do rei e diz: ó, Daniel, já era, Daniel orou. E eles já lançam na vida do rei dizendo: olha, esse é um decreto que não pode ser mudado. Esse é um decreto que não pode ser mudado, mesmo você amando a ele. Aí a Bíblia diz que o rei Dário vai e diz: cumpra-se o decreto. A Bíblia diz que aqueles homens, essa história você conhece, pegam a Daniel e jogam Daniel dentro da cova dos leões. Diga assim comigo: existem coisas, diga bem forte, existem coisas que você deseja que o homem te livre, mas tem coisas que só Deus vai poder te livrar. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: Daniel tinha um bom relacionamento com Dário. E talvez naquele momento ele até pensou: será que Dário vai me jogar mesmo nos leões? E talvez, meu irmão, amigos de Daniel pensaram: não, Dário vai livrar ele. Vai chegar na hora, o rei Dário vai dizer: não vou lançar um dos meus presidentes, alguém de confiança meu, não vou. E talvez muitos ali esperavam que o livramento viria de um homem. Mas tem coisa, meu irmão, que Deus vai permitir você chegar até o fundo da cova, para você entender que tem coisas que rei nenhum pode te livrar, mas Ele pode te livrar. Não estaríamos falando de Daniel se o rei Dário: não, chega, não vamos mandar ele. Não. Deus permitiu com que ele fosse para dentro da cova, para fazer dentro da cova um dos maiores milagres da história bíblica. Tem coisa que você está esperando alguém te livrar. Às vezes você está com a dívida e tem um amigo com dinheiro e está achando que é ele que vai emprestar o dinheiro para você. Às vezes você está com algum problema e você está achando que é ele ou uma pessoa. Meu problema emocional vai acabar quando eu arrumar um namorado. Meus problemas emocionais vão acabar quando eu ter um filho, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um irmão. Os maiores milagres de Deus na sua vida não está na mão de ninguém. O milagre vai vir do céu. Preste atenção, os maiores milagres da sua vida virão diretamente do céu. Você crê nisso? Dá um glória a Deus, um aleluia. Vai vir de lá, ó, direto assim, ó. E olha aí, não vai adiantar o rei ir lá com o seu anel poderoso. A Bíblia diz, né, que primeiro a pedra fechou. Aí veio o rei poderosão, com o selo do seu anel, selou a pedra. A Bíblia diz, como se não bastasse o rei, a Bíblia diz que todos os grandes homens foram lá e selaram a pedra. E todos eles dizendo: não haverá mudança nesse decreto. O que foi dito será realizado. Ninguém pode mover essa pedra. Entretanto, não há pedras que o homem mova, não há decretos humanos, não há autoridades humanas que possa superar a autoridade do céu. Então, meu irmão, se alguém está fechando pedra, fica tranquilo, porque lá dentro é onde Deus vai fazer o teu milagre. Se estão selando a tua derrota, é depois desse selo que Deus vai fazer a maior vitória da sua vida. É depois do selo do homem que Deus libera a manifestação do céu. Não aceite decretos humanos sobre você, porque quem bate sempre no final o martelo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Levante sua mão e diga assim: quem bate o martelo na minha vida, diga bem forte, é Jesus. Diga: nenhum homem decreta a minha morte. Diga: porque Deus
já decretou a minha vida, em nome de Jesus. É assim que você tem que viver, irmão. Acredite. E outra, olha aí, coisa tremenda. A Bíblia diz que a pedra fechou, o anel foi selado. Só que tem algo muito forte aqui, que às vezes passa desapercebido. Deus não tirou a fome dos leões. Talvez você está orando errado. A Bíblia não diz assim, não. Eu coloquei ele no meio de leões e eu tirei a fome dos leões. Aí talvez você imagina lá Daniel, né? Quando criança tinha essas imagens. Daniel fazendo carinho nos leões. Meu irmão, o que a Bíblia diz é que veio um anjo. E o anjo tapou a boca dos leões. O leão ainda estava faminto. Os leões não eram amiguinhos de Daniel lá, fazendo carinho de Daniel, não. Se fosse assim, para que tapar a boca do leão? Se a boca foi tapada é porque o leão queria comer, irmão. Entretanto, a Bíblia diz que um anjo desceu e a boca dos leões foram fechadas. O que Deus está dizendo para você é que muitas vezes na sua vida você vai estar do lado de leões que ainda vão querer te devorar. E você está orando, Senhor, eu quero paz. Senhor, afasta fulano, afasta ciclano. Senhor, tira isso, tira aquilo. E Deus está falando, filho, eu vou te livrar do lado de leões raivosos. Eu vou te livrar do lado de leões que ainda querem te devorar. Eu vou te livrar do lado de leões que ainda te odeiam. Mas é ali que eu vou fechar a boca deles. E os leões verão que não poderão te tocar. Eles ainda vão andar, eles vão estar vivos dentro da cova. Deus não matou os leões andavam para um lado e para o outro, mas eles não vão tocar em você, não vão tocar nos teus filhos, na tua família. O Senhor já mandou anjo para tapar a boca daqueles que nos querem devorar. Você crê nisso mesmo, irmão? Meu coração está queimando aqui. Você crê nisso? Aleluia. Não tem jeito, não vai abrir a boca. Não vai abrir a boca nem para fazer assim. Não vai poder. Porque quando o anjo desce, o decreto de Deus ultrapassa o decreto do homem. E nessa hora, enquanto eu estou aqui pregando, não sei se você tem fé para isso, eu creio que tem anjos de Deus descendo sobre a sua vida agora. Eles estão entrando na sua casa. Não sei se você crê, mas eu creio, irmão. Eu estou olhando minha casa lá em Vargem Grande, e eu pela fé estou vendo um anjo descer lá na minha casa. Eu creio que tem um anjo de Deus descendo na minha casa, e tudo que é mandado contra mim não vai abrir a boca. Não vai abrir a boca sobre a sua vida. A boca dele está selada. Isso não é história, isso é realidade espiritual. Ele move anjos a nosso favor. Não vai abrir a boca. Deus não deu uma super força para Daniel. Deus não deu a força de Sansão para Daniel. Deus fez com que Daniel, mesmo com a mesma força que tinha, superasse todos aqueles leões. Talvez você está pedindo um superpoder a Deus. E Deus está te dizendo, filho, filha, vou te livrar na tua simplicidade. Eu vou te livrar do jeitinho que você é. Com as tuas falhas ainda, porque eu sei que tem coisa para você consertar. Eu não vou te dar nenhuma super força, eu não vou fazer você um Sansão, uma Sansoa da vida. Mesmo nas tuas limitações normais, nas tuas limitações humanas. Daniel tinha sangue, Daniel tinha osso para ser quebrado, Daniel tinha carne para ser rasgada. Mesmo diante das suas limitações,
eu vou te dar o livramento. Sendo você uma pessoa normal, sendo você quem você é, eu vou te livrar dentro daquela cova. Não pede superpoderes para Deus não, irmão. Pede para que Ele te livre, porque Ele vai fazer da melhor maneira possível. Para de querer dar script para Deus, amém, irmão? Simplesmente diga: Senhor, eu confio em Ti, porque de Ti vem o meu socorro. Como o Senhor vai me livrar do fogo e da fornalha, como o Senhor vai me livrar da cova dos leões, como o Senhor vai me livrar dos inimigos, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai mover anjos a meu favor, e eu vou viver o livramento de Deus. Terminando, a Bíblia diz que o rei Dário chega com a voz triste. Quem tem fé chega com a voz triste? Não, né, irmão? Ele tinha aquela coisa: será que o Deus mesmo vai livrar ele? A Bíblia diz que ele chega triste. E ele abre e manda abrir a cova no outro dia e diz assim: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Aí Daniel usa a mesma frase que os sátrapas usaram para tentar persuadir o coração do rei. A mesma frase, Daniel vira para ele e diz: vive eternamente, ó rei, o meu Deus me livrou. Eu imagino, irmão, Dário caindo em prantos, porque Dário gostava dele, irmão. Eu imagino Dário olhando aquilo e ele se arrepiando de alto a baixo, e ele chorando e dizendo: ah, Deus verdadeiro, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Meu irmão, fazer o que Dário fez, o decreto lindo que nós lemos aqui, a gente não vê na história. Um rei dizendo que ele não era mais a divindade, ou seus deuses não eram mais a divindade, mas ele dizendo: olha, a partir de hoje, o Deus de Daniel deve ser adorado, porque ele é o Deus de maravilhas e sinais. Eu imagino num rei que se quebrantou diante daquela visão. Meu irmão, você serve a um Deus, diga assim comigo, que me livra, que me salva. Diga: um Deus de sinais, de maravilhas. Diga assim: eu sirvo o mesmo Deus de Daniel. Você está disposto a viver os milagres que Daniel viveu? Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Tem muita gente aqui precisando de milagre, meu irmão, da graça de Deus. Sei que tem alguma cova para ser liberta, alguma luta para ser vencida. Como eu preguei no domingo de manhã, nós estamos aqui para orarmos juntos, irmãos. E quando a gente faz esses apelos de clamor, é porque a nossa oração junta move o mundo espiritual. Então você que está precisando de um milagre, precisando ser liberto de uma cova, de uma adversidade, toda a igreja quer orar por você. E eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente agora, em nome de Jesus. Você vai sair do seu lugar e vai dizer: eu tenho algo para ser vencido, igreja. E quando você entrar aqui na frente, você vir até aqui à frente, o diabo muitas vezes tem lançado falsas doutrinas, no qual as pessoas têm que sair do altar. Isso é do diabo. O altar é lugar de apresentarmos o que nós temos para Deus, amém, irmãos? Então esse é o lugar de você clamar. É o lugar onde toda a igreja está vendo que você precisa de oração. Eu também preciso. E quem vai orar por você hoje não é só o pastor, não, é toda a igreja. Como foi ministrado no domingo de manhã, hoje de manhã, você que vem na escola dominical, o clamor da igreja livrou Pedro das suas cadeias.
vem clamar por um milagre. Vem clamar por um livramento. Talvez você está aí, eu não sei se eu vou. Meu irmão, é o que eu disse. Existem aqueles que creem e recebem o fruto da fé. Existem aqueles que ouvem. Fala para Deus: Senhor, eu não quero ser aqueles que ouvem, eu quero ser daqueles que acreditam. Vamos cantar uma música das antigas também. Nós somos tudo velho, hein, irmão? Rompendo em fé. Em lá, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra pé. Alguém do louvor pode subir e me ajudar aqui? Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos cantar de novo, bem forte. Manifesta a sua fé através dessa canção, irmão. Cada vez que a minha fé é provada, você vai crescer aí, irmão. É a hora que você vai crescer. É a hora que você vai ver os milagres mais maravilhosos na sua vida. É a hora que você vai ver o anjo descendo na hora certa. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Chegou a hora de você romper, irmão. Chegou a hora de você viver um novo tempo com Deus. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Diga bem forte. Profetiza em nome de Jesus. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Sabe que você pode fazer isso? Dá um lá aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você pode fazer porque Ele é grande, irmão. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É para lá que você vai olhar, é para o monte que te dá esperança. A alegria de toda a terra. Grande. Por que você está desesperado? Ele é grande, irmão. Ele vai te dar vitória, irmão. E que nos ajuda contra. Pode descansar, Ele está contigo nessa guerra aí, irmão. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu não nos deixas só, Pai, pois só tu és o Deus que está conosco, Deus. Aleluia. Queremos, 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 Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Obrigado, Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você crê que seu Deus é grande? Talvez você entrou aqui igual o rei Dário. E talvez amanhã você ia acordar triste e perguntar: será que Deus fez um milagre? Amanhã você vai acordar dizendo: eu sei que Deus fez o meu milagre. Eu sei que eu vou sair livre. Eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que Deus já enviou o seu anjo. Eu sei que Ele é grande. Eu sei que eu posso nele todas as coisas. Eu não vou esmurecer. Eu não vou esmurecer. Eu não tenho pena de mim. Eu não tenho pena do meu passado, porque o meu futuro é de excelência. Tem duas janelas na sua frente agora. Uma janela dá em direção ao teu passado, às tuas tristezas. E talvez você tenha estado no teu cenáculo, na tua casa, com essa janela aberta. E talvez quando você abre essa janela, você só vê os sátrapas, você só vê aqueles que te perseguem, você só vê aqueles que não te amaram. Chegou o dia de você fechar essa janela na sua vida. Chegou o dia, meu irmão, onde você vai trancar essa janela. Mas há uma outra janela, e essa janela dá para Jerusalém. Essa janela dá para o lugar que te enche de esperança. Meu irmão Daniel estava olhando para o seu futuro. Hoje eu estou na Babilônia, mas eu creio que o meu futuro é em Jerusalém. Eu creio que o meu futuro é no lugar que me enche de esperança.
Essa janela do teu passado pela fé, eu quero que você feche agora. Fecha essa janela. Passa um cadeado. Eu quero que você veja um cadeado bem bonito, a sua mão dourado, bem bonito. Sabe o que está escrito nesse cadeado? Jesus Cristo apagou o teu passado. Então fecha esse cadeado pela fé. É um ato de fé, irmão. Chega de ter pena. Chega de remoer o passado. Agora, meu irmão, tem uma janela na tua frente. E o Senhor está te dando a chave dessa janela. Você consegue fazer isso pela fé? Ele está te dando uma chave. E nessa chave está dizendo assim: o teu futuro sou eu que garanto. É a chave do teu futuro. A chave do teu futuro não está na mão de homem, não está na mão de mulher, não está na mão do rei Dário, não está na mão do presidente Bolsonaro, não está na mão do prefeito. O teu futuro não está na mão do teu patrão. O teu futuro está na mão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que garante os dias que virão. E eu quero que pela fé você abra essa janela. E a partir de hoje você vai orar e viver com essa janela aberta. A janela da Nova Jerusalém. A janela que te enche de esperança e te dá um novo fôlego de vida. O teu futuro será um futuro maravilhoso. Mas para isso você tem que decidir. Ou você vive amargurado, porque você foi exilado, porque você foi prisioneiro. Ou você decide viver o espírito de excelência que Deus tem para você. Ou você decide viver os fracassos da sua história. Ou você hoje recebe o ruá de excelência de Deus, o vento de excelência sobre a sua vida. Eu prefiro o ruá de Deus, irmão. Quantos querem esse ruá de excelência? Levanta a sua mão assim e comece a dizer: Senhor, eu quero esse espírito de vida sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu quero ter esse ruá de excelência, Pai. Esse espírito de excelência derrama sobre a minha vida, Pai. Eu sei que eu não mereço, Pai, mas derrama sobre nós. Não por nossos merecimentos, mas pela Tua graça. Derrama o Teu ruá de excelência sobre nós, Espírito. Derrama o Teu ruá de excelência sobre a Igreja Metodista Centenária. Que haja a Tua excelência no nosso meio, Pai. E eu sei que sinais e maravilhas vão nos acompanhar. Profetizo sobre a sua vida que está aqui nesse altar. Se prepara que você vai ver o anjo descer. Você vai ver a boca do leão ser fechada. E aquele que te perseguia vai ser obrigado a ordenar a abrir a cova. E aquele que te perseguia vai ouvir você dizendo: o meu Deus me livrou. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Jesus, aquele que nos livra. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desistiu de você. E eu quero te dar a chance de publicamente você aceitar Ele como Senhor da sua vida. Ou talvez voltar para os caminhos de Jesus hoje. Talvez você estava distante, quer voltar hoje. Se há alguém, levanta a sua mão assim bem alto, porque eu quero orar pela sua vida. Se você estiver aqui no altar, se você estiver na galeria, ainda no seu lugar,
mas quer dizer, a partir de hoje eu estou de volta, eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero aceitar Jesus hoje publicamente. Levanta a sua mão assim bem alto, porque eu quero orar especialmente pela sua vida. Talvez você está dizendo, não precisa, é algo interior. Isso é o que o diabo quer fazer com você. É fazer com que você interiorize toda a sua fé. Quando você vem ao altar e levanta as mãos, você está dizendo, a minha fé não é uma fé interior, a minha fé se manifesta naquilo que é visível. E é por isso a importância de você dizer, diante de todos eu reconheço que eu estou de volta aos caminhos do Senhor, e reconheço Ele como Salvador da minha vida. Eu não sei se há, mas se houver alguém, não saia daqui sem levantar as suas mãos. Há alguém aqui hoje, nessa noite chuvosa e de frio, fazer dessa noite uma noite inesquecível na sua vida. Onde você estiver, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Diga assim, é hoje. Há pessoas aqui que precisam, eu sei. Meu coração arde. Mas é você que vai escolher ouvir ou ouvir e crer. Há alguém que quer dar esse passo de retorno, de conserto com Deus. Essa é a hora, esse é o momento. Então até uma princesinha de Jesus gritando aqui, amém, amém. Vira para o seu irmão e diga assim, você tem certeza da salvação, irmão? Pergunta assim, você tem juízo? Se não tem, levanta hoje, vem hoje. Todos aqui são salvos. Quem tem certeza da sua salvação, levanta a mão e dá glória a Deus. Não saia daqui com dúvida, amém? Feche seus olhos, vou orar mais uma vez. Jesus, eu não conheço, mas Tu conheces. Eu te peço, deixa ninguém sair daqui sem ter o nome escrito no livro da vida, não. Deixa não, Jesus. Que seja, ó Pai, a noite da transformação na vida dele ou na vida dela, em nome de Jesus. Convido você a dar um abraço ao seu irmão e diga assim, fica tranquilo, porque o anjo já desceu. Amém. Pode voltar para o seu lugar um pouquinho. Quero chamar aqui nesse altar, a nossa irmã Renata Ramos Pires, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus pela vida da Renata. Bate forte aí, vem cá, Renata. Vem cá, Ludmila, orar pela vida da Renata. Renata já é uma velha amiga, já conhecemos há muito tempo. E temos a honra de ter Renata com a gente aqui. Eu tenho certeza que Deus está te trazendo para um propósito, amém? Está disposta a servir a Jesus, a honrar o Senhor com os teus dons, com os teus talentos, sustentar essa igreja com o seu dízimo, com as suas ofertas. Se assim for, diga sim com a ajuda de Deus. Amém? A pastora vai orar. Irmãos, perdoe. É que a fichinha não veio, cadê a fichinha? Então tá bom, Patrícia está perdoada. Patrícia Oliveira também, vamos dar uma salva de palmas pela vida da Patrícia. Cadê Patrícia? Patrícia, tá aí, Patrícia. Então só porque atrasou, você vai, mais uma salva de palmas a Jesus pela vida. Glória a Deus. Vamos orar também pela vida da Patrícia. Dia 23 desse mês já é o nosso batismo de novo, dia de recepção de novos membros, porque elas a gente já tinha que ter recebido e acabou que não conseguimos. Patrícia está disposta a servir a Jesus nessa igreja, a honrar Jesus com seus dons, com o seu ministério, honrar o seu dom e o seu ministério frutificando nessa igreja, sustentando essa igreja com o seu dízimo, com a sua oferta. Se assim for, diga sim com a ajuda de Deus. Amém? A pastora vai orar por vocês.
Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos pela vida das tuas filhas, Senhor, que está aqui para somar com o teu corpo, Senhor. Juntos, Senhor, nós seremos mais fortes, unidas, Pai, para um propósito, Senhor, do teu reino. Que o teu reino venha ser engrandecido sobre Teresópolis, Senhor, sobre o Brasil. Pai querido, nós como igreja do Senhor, as abençoamos e declaramos, Senhor, que vamos, Senhor, investir na vida delas e seremos, Senhor, consolidadores, Pai, para que elas floresçam. Nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos pela vida das nossas irmãs em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Diga assim, igreja, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, tá bom? Renatinho, muito bom estar com você, tá bom? Deus abençoe.